CBN, eleições 2020. E a partir de agora, convido você a conferir conosco a continuidade da sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto União. O nosso convidado de hoje, respeitando o critério de ordem alfabética, é Gilberto Knapke, candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT. Candidato, seja muito bem-vindo na programação, aqui na CBN Vale do Iguaçu. Uma boa tarde ao senhor e desde já obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos os ouvintes aqui que estão se dando ao tempo de escutar, de se aperfeiçoar, de conhecer um pouco mais a ideia de cada candidato, porque sim, a eleição, o processo eleitoral é um processo democrático que o eleitor também tem que ir atrás para conhecer os seus candidatos, para fazer uma escolha coerente, para gerar um bom equilíbrio e envolvimento para a nossa cidade. Obrigada. Nós vamos agora, então, explicar ao senhor e também ao ouvinte, por ordem alfabética, o segundo convidado de hoje é Gilberto Knapke, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, o senhor terá um tempo estimado de 20 minutos a contar a partir da primeira pergunta ao senhor. Lembro que os questionários aos candidatos foram sugeridos por todos os jornalistas aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação. Então, o senhor irá participar da sabatina sobre o plano de governo e demais perguntas pertinentes ao senhor e também ao Partido dos Trabalhadores. Cada resposta terá um tempo estimado de 2 minutos a ser cronometrado aqui pela nossa produção. Combinado, candidato? Combinado, vamos lá. Então vamos lá, contar a partir de 20 minutos, 2 minutos para cada resposta. Gilberto Knapke, ao lado do agricultor e técnico agrícola Juarez de Lara, seguem na disputa a Prefeitura de Porto União. E eu lhe pergunto, o seu partido, neste caso o Partido dos Trabalhadores, vive um momento de muito questionamento, atraindo para os candidatos uma rejeição que por vezes não é dele, mas é do partido. Como é que o senhor observa isso? Como acha que isso pode influenciar na sua campanha agora em 2020? Olha, primeira coisa, assim, dentro de um cenário político, ninguém chuta cachorro morto. No governo do PT, houve resultados reais para o cenário econômico das pessoas. Só para ter uma ideia, quando começou o governo, no governo Lula, o salário mínimo girava em torno de $70 nessa faixa. Quando começou a Lava Jato, a Operação Lava Jato de combate à corrupção, que também desestruturou o PT praticamente ali, o salário mínimo, ele estava girando em torno de quase mais de $300, $340, depende do cenário que estava. E hoje, já com a corrupção controlada do governo, que nem o Bolsonaro até já falou, que agora já até pôde extinguir a Operação Lava Jato, porque acabou com a corrupção, hoje o nosso salário mínimo do trabalhador está 180 e poucos dólares, aí varia conforme o câmbio no dia. Então, veja bem, hoje o trabalhador está sentindo que a política está desequilibrada. Por cada vez que ele vai no mercado, ele está comprando menos. Então, gerou, quem será que não foi o conto do bilhete que o povo caiu em acreditar que uma força política, onde que aumentou a renda per capita do trabalhador, de repente está errada? Então, hoje, na internet, gera-se esses algoritmos, e esses algoritmos vai criando uma formação, uma opinião radical, às vezes, que ela não procede. A gente, historicamente, o PT sempre defendeu o povo. E nós aqui na base, hoje aqui no município, colocamos o nosso nome à disposição para gerar esse equilíbrio aí na política. Respondido. Candidato, em Porto União, o principal nome do Partido dos Trabalhadores era o do ex-prefeito Anísio de Souza, que foi preterido e não saiu candidato a nada nessa eleição. Qual é o papel dele e de lideranças estaduais e nacionais em sua campanha? Bom, o Anísio de Souza sempre foi uma referência política para nós do Partido dos Trabalhadores, né?
Só que nos últimos períodos, aqui na última eleição, eu, Gilberto Knapp, fui candidato também a prefeito, apresentando as propostas do partido. Anísio, vamos dizer assim, teve devido até ele era prefeito, e ele gerou um apoio por candidato na época, o Renato Stasiak. E como o Renato Stasiak não era candidato do PT, acabou gerando um certo desconforto para a posição política dele, mas foi superado. Porém, esse período, a Anísio não participou tão assíduo do partido, tanto é que teve agora a convenção. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nós queríamos Anísio numa candidatura a prefeito ou a vice, e daí a ideia, vamos dizer, acabou que no final ele nem participou da convenção. Então ficou um pouco, a gente sente, vamos dizer, que ele não está participando conosco desse pleito eleitoral. Mas eu acredito que é só uma questão de conversa, de repente na próxima nós estamos aí junto. O Anísio é uma pessoa que entende as políticas de esquerda, ele fez uma administração que valorizou as pessoas dentro do município, teve essa questão de articulação política, que com certeza todos os partidos têm que desenvolver, e nós do PT também temos que desenvolver. Então o Anísio com certeza é respeitado no PT municipal aqui em Porto União, é respeitado no estado e até no federal. É um grande companheiro e nós temos que trabalhar com ele. É só uma questão de articulação, vai dar certo lá na frente. De repente pode acontecer alguma surpresa na reta final deste pleito? Não tenho, assim, a princípio que eu saiba, a gente não tem, assim, todo aquele contato dia por dia em campanha, como ele não se manifestou em apoiar a nossa candidatura esse ano, está apoiando talvez mais por casa, vamos dizer assim, e mesmo por causa da pandemia é uma eleição mais tranquila, vamos dizer, nessa questão aí de corpo a corpo, a gente não tem todas essas informações. Mas o que vier para ser, né? Ninguém vai querer colocar cabresto nas pessoas, ele pode ter a opinião dele do jeito que a gente tem a nossa, e que as nossas opiniões são próximas, são voltadas por uma frente de esquerda, onde volta a gerar um equilíbrio das forças a nível municipal. Com isso, cada município é a base, e isso pode refletir até no federal, né? Nós estamos realizando neste momento a continuidade da sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto União. O convidado é Gilberto Knapp, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, nós vamos agora para os principais eixos do seu plano de governo, e eu inicio sobre a saúde. No seu plano, duas ações chamam a atenção. Primeiro, o estudo de viabilidade de implantação permanente em Santa Cruz do Timbó e São Miguel da Serra, e o projeto para a criação de um hospital municipal. Como é que o senhor projeta viabilizar recursos para executar essas demandas, se é sabido que as receitas estão em queda, candidato? A questão da saúde, a gente vê uma necessidade de gerar um equilíbrio no processo administrativo. Se você drena muito dinheiro, por exemplo, para uma infraestrutura, vamos dizer, cada político, cada prefeito, quando vê, ele drena, vamos dizer, um capital muito grande. Hoje é forte aí, vamos dizer, na construção de asfaltos, por exemplo, que tem a sua importância. Então vai faltar dinheiro para o outro lado. Então a gente está planejando de gerar um equilíbrio nessas demandas, porque a população precisa, não é nem só de asfalto vive as pessoas, né? Então a questão da saúde é uma bandeira que nós temos que gerar uma intensificação, principalmente com essa questão da pandemia. E nós temos uma estratégia de trabalho junto com deputados, vamos dizer, do partido a nível estadual, que inclusive o Neudi Sareta disponibilizou recurso aqui agora há pouco aí para o Hospital São Brás. Então a gente vê a importância de ter essa força articulada com as esferas maiores, porque é uma questão de saúde pública, principalmente agora com essa questão da pandemia. A questão do hospital, o que a gente tem de planejamento, de emoção,
A princípio, seria nós conseguir construir um projeto para nós conseguir disponibilizar uma área para gerar a construção de um futuro hospital. E uma das áreas que a gente vê, temos várias, a região ali, por exemplo, caiu, não tão central aqui em Porto União. Já é comum em Curitiba, em outros grandes centros, fazer os hospitais em áreas mais periféricas. Então, por exemplo, nós temos a área do Capão Grande, que nós chamamos ali, que vai passando a área industrial. De repente a gente disponibilizar um pedaço de terra lá, uns 2 arqueiros, vamos falar assim. A partir do momento que existe um terreno disponibilizado, aí nós podemos escutar a conversa do pessoal de fora. Senão, você não tem nada, dificilmente consegue, né? 10 segundos para o senhor concluir o seu raciocínio, esteja à vontade. Então, a questão de ter um terreno, ali em cima de um terreno dá para construir alguma coisa. Quando não tem nada, não adianta nem pedir recursos. Então, tendo um terreno disponível, a possibilidade de se construir um hospital já começa a nascer. Agora, 13h47. Vamos ao segundo eixo, a educação. Conforme o censo escolar, é cada vez menor o número de escolas rurais, em razão de elevado investimento. Em seu plano de governo, o senhor propõe equipar as escolas do interior. A demanda que justifique esse investimento? Exato. A questão hoje, veja bem, nós temos que ter uma educação mais, vamos dizer, até voltada para um espírito mais empreendedor. Se nós olhar nossas crianças, claro que isso aqui é uma demanda que envolve também a questão, uma política mais estadual e federal. Mas hoje todo mundo estuda para que no futuro as pessoas consigam ter um bom emprego. Está no primário para isso, está estudando, está fazendo o vestibular, antes do vestibular se preparando no cursinho para quê? Para estudar bastante para conseguir um bom emprego. Aí entra na faculdade, nem terminou a faculdade, já está fazendo uma pós-graduação, tudo para quê? Para ter um bom currículo, para conseguir um bom emprego. Aí nós perguntamos, e quem que está estudando para ser um bom patrão, um bom empreendedor, um bom empresário? Então o que acontece? Nós observamos que as marcas que nós conhecemos, por exemplo, de carro, é Volkswagen, é GM, é Philips, Lâmpada, né? São tudo empresas de fora que tem a empresa aqui no Brasil. As empresas são administradas por brasileiros, são construídas por brasileiros. O produto é construído por brasileiro, é consumido por brasileiro e é vendido por brasileiro e o lucro vai para fora do país. Então a gente tem que reequipar as escolas pensando numa estratégia que nós consigamos gerar uma expectativa de gerar um empreendimento nas pessoas. E isso gerar um resultado, uma formação onde que as pessoas convivam com a vida como ela é. Para daí a gente não ficar, porque geralmente a pessoa que tem muito estudo, quando vê, ela até abre mão de ser empreendedora para trabalhar de empregado. A prova é isso, que muita gente que tem 4ª série, 8ª série aí, são empresários, porque ninguém ficou falando a vida inteira para eles que eles têm que trabalhar de empregados, né? Nós passamos agora a falar sobre segurança. O senhor cita a criação de um gabinete de gestão integrada municipal para fazer uma ponte com as secretarias sociais de Porto União e representações policiais. Como é que o senhor garante que essa demanda será suficiente para amenizar os impactos da violência no município, candidato? Exato, é uma demanda para amenizar. A segurança pública, você tem que ir levando em todos os sentidos. Se você quiser levar, por exemplo, só aprendendo as pessoas, você não é por esse lado. Então tem a parte social que tem que ser trabalhada. A gente já teve oportunidade de conviver com o pessoal conversando com o pessoal da polícia, como é importante, às vezes você está com um problema sério de segurança, mas às vezes é um problema social que está ali com aquela família. Nós já tivemos situação de famílias ali que tem, por exemplo, teve violência contra animais, né? O animal não está... Mas quando vem a família não tem condições de se alimentar. E da onde que veio esse problema? Não querem trabalhar. Opa, então vamos ver o que está acontecendo. Então, por isso que precisa ser gerado um diagnóstico dos problemas principais
em cima deles, gerar uma intervenção junto à polícia, à política, o poder público, para a gente identificar o real problema para tentar ir amenizando. Porque nós achar que vamos resolver tudo meio na brutalidade, que tem que acabar por bem ou por mal, aí não. Vamos conversando, vamos dialogando, vamos identificando a real demanda. Se nós conseguimos resolver o problema lá, quando vê, vai gerando um desenvolvimento para frente. A ferro e fogo, realmente, na questão de segurança pública, eu, Gilberto Knapp, não vejo futuro. Eu vejo o futuro na segurança pública com diálogo, com conversa, com identificação real do problema. Não ficar apagando fogo com álcool aí, que isso não dá certo. O senhor ainda tem 9 segundos. 9 segundos. Entra nessa linha aí, né? Temos que trabalhar, valorizar as pessoas. Que nem meu pai fala, nós temos que aproveitar a tora do jeito que caiu no pátio da serraria. Então nós temos que aproveitar as pessoas de um jeito que a gente consiga realmente ajudar elas, para elas se tornarem pessoas que tragam junto um desenvolvimento para Porto União. Candidato, sobre emprego e renda. Grande parte de suas propostas para a geração de emprego e renda em Porto União são focadas para o agronegócio. É um setor que, no seu ponto de vista, pode representar a maior geração de riqueza para o município de Porto União? A questão do agronegócio, a gente vê que o que acontece, eu sou formado em economia, existe o dinheiro em Porto União, ele passa muito rápido pela nossa cidade, Porto União, União da Vitória e cidades circunvizinhas. Nós temos um problema do dinheiro não ficar muito tempo parado na cidade. Veja bem, vamos dizer que alguém tenha animais para o abate, nós temos um padrão de consumo de carne, esses animais são abatidos fora do município, às vezes 200, 300 quilômetros daqui, daí ele é abatido e quando vê, a carne está voltando aqui para Porto União. Então isso gera um fluxo de dinheiro grande e sem contar que um custo de logística grande. Então a gente tem que começar a criar algum mecanismo para nós conseguir fazer esse procedimento, que comida todo mundo precisa comer, né? Então nós precisamos que a comida nós conseguisse, no mínimo, ser autossuficiente ou trabalhar em políticas que gerassem a médio e longo prazo, nós ser autossuficiente na produção de alimento do nosso povo. Mas, dentro dos projetos nossos de geração de emprego, está forte a questão da diversificação. Nós sempre trabalhamos, eu trabalho na indústria metal mecânica, então a gente tem uma proposta nas linhas de fábricas de fábrica. O que é isso? É nós incentivar a fabricar ferramentas dentro do município, porque a ferramenta é com a ferramenta que a gente trabalha, é com a ferramenta que a gente gera emprego, é com a ferramenta que produz alguma coisa que pode aqui ser vendido e pode gerar um desenvolvimento, e com isso gerando emprego e aquecimento para a economia do município. Então a gente acredita que é Porto União, não adianta nós ficar imaginando que vamos trazer empresas de fora. Empresas de fora, tudo que é cidade agora, nessa época de campanha, está discursando que vai trazer empresa de fora. Mas, de repente, nós vamos ter que começar a estruturar as nossas empresas aqui dentro da cidade e ainda com um ar de diversificação, porque depender muito só da indústria da madeira, que tem o seu mérito... candidato. Sim, tem o seu mérito, mas a diversificação, com certeza, gera uma estabilidade melhor na nossa economia local. E eu já emendo aqui, quais então as formas de geração de emprego na esfera municipal? Já que o senhor pontuou para a gente na pergunta anterior, o senhor esteja à vontade para falar da geração de emprego para Porto União, juntamente da esfera municipal. Bom, nós para gerar aqui em Porto União, nós vamos ter que começar a trabalhar numa APL. Nós vamos ter que começar a identificar o que nós temos da nossa indústria, onde que mais está gerando emprego. Qual que é o setor? Por exemplo, um dos setores que a gente tem emoção de gerar, e eu ainda sou do ramo, então eu conheço, tenho uma experiência prática nisso, é um setor que é da indústria metal mecânica. Porque a indústria metal mecânica, ela é a mãe de todas as indústrias, porque todas as fábricas, elas trabalham com ferramentas, e as ferramentas, na grande maioria,
elas são feitas por indústrias metalmecânicas. Então a ideia nossa é, junto com a faculdade tipo de engenharia mecânica que temos em União da Vitória, junto com o Senai, nós, junto com as empresas que demandam desse ferramental, nós gerar um diagnóstico, identificar qual que é o nosso potencial de fazer essas ferramentas. Vamos dizer assim, dentro da usinagem, quantos tornos mecânicos tem na cidade, quantos tornos CNC, quantas fresadoras. Então esse setor é importante porque é o setor que nasce as indústrias, é a fábrica de fábricas. E nós vamos ter que desenvolver isso aqui na cidade. E, inclusive, quando se for preciso trazer uma empresa de fora, o empresário que vai querer se instalar aqui no município, ele também tem a necessidade de saber se vai ter gente aqui na cidade para auxiliar na montagem da empresa dele. Um bom eletricista industrial que consiga montar um painel de pela triângulo, por exemplo, para ligar um motor que seja. Então é essas indústrias, essa noção básica que aqui na cidade não tem tão forte trabalhado. Isso trabalhando forte vai motivar a vir até empresas para a cidade, porque nós vamos conseguir dar um suporte para o empreendedor. 2 minutos. Candidato, finalizamos aqui a sabatina, onde o senhor participa conosco, Gilberto Knapp, do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem agora 1 minuto para se despedir e também falar com o seu eleitor a contar de agora. Esteja à vontade. Olá, pessoal. Então, final do programa aqui da sabatina, mas eu estou aqui, eu, Gilberto Knapp, peço o seu voto. Sou candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o número 13. Então, pedindo o seu voto, a gente gerar um equilíbrio no cenário político. Quando as coisas estão desequilibradas, a gente nota na hora que a gente vai fazer compra no mercado que o nosso salário está comprando cada vez menos. E é aqui no município que a gente começa dando o primeiro passo. Aqui na base, a gente dá o primeiro passo para gerar um equilíbrio sustentável. Com isso, até as esferas estaduais e nacionais vão ter respeito à política, que tem que ser equilibrada. Hoje um lado está muito forte, e quando um lado da política está muito forte, ela não tem, às vezes, todo aquele comprometimento com o povo. Por isso que eu peço o seu voto para Gilberto Knapp, o número 13 do Partido dos Trabalhadores. Fechou o tempo, Vanessa? Fechou o tempo, certinho aqui. Tinha 1 segundo ainda, eu aguardei aqui a sua participação. Agradecemos mais uma vez a participação de Gilberto Knapp, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o agricultor e técnico agrícola Juarez de Lara, estão concorrendo ao cargo de prefeito e vice à Prefeitura de Porto União. Hoje foi o nosso segundo convidado da sabatina com os candidatos. Obrigada, mais uma vez, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Valeu, boa tarde, até mais, tchau, tchau. CBN Eleições 2020.